Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? Nessa nossa videoaula nós vamos conversar sobre o futuro, Future, parte 2, tá? Que agora a gente vai ver as ideias de futuro, porém com outra estrutura, ok? Aqui, pessoal, a gente vai falar do futuro que a gente vai denominar o tempo verbal, que a gente vai chamar de futuro imediato. Então, a gente tem outros futuros, ok? Nesse ponto, a gente vai focar no futuro imediato. Além de ser usado para acontecimentos futuros que apresentam indícios no presente, usaremos a estrutura com going to para ações futuras que desde o presente você já decidiu fazer, ou seja, onde já existe uma intenção de realizar algo. Por isso chamaremos esse futuro de futuro intencional. Você vai perceber que no presente há indícios de que uma decisão já foi tomada ou há indícios, né? Você vai perceber algo no momento da fala que indica já que esse futuro está próximo a acontecer, um futuro imediato, ok? Aqui eu trago um exemplo para vocês baseado nessa imagem. Look at the sky. Olhe para o céu. It is going to rain. Então vai chover. Então, olha bem a estrutura. It is, então eu posso dizer o quê? It is é it's, tá? É it's também. Eu estou fazendo a contração do pronome neutro, que é o it's, com o is, que é o verbo to be, a conjugação do verbo to be no presente para o singular, para a terceira pessoa do singular. She, he, it. Então, se eu digo it is going to rain, usando essa estrutura do verbo to be, is, ou are, ou am, nesse caso eu vou usar is, o going to, tá? Que aqui não terá essa tradução de ir, porque o verbo go é o verbo ir, mas agora o going, com o sufixo de ng, também não significa gerúndio. Aqui a gente tem uma estrutura fixa para estrutura de futuro imediato, ok? Então, usou o verbo to be, o going to e o verbo principal, rain, que nesse caso, chover. Então, eu digo, it is going to rain, vai chover. Por que eu estou falando isso? Porque aqui na imagem há nuvens escuras, então eu tenho indícios de que vai chover. Então, nesses casos em que há indícios, né, no presente, eu posso dizer que eu terei ali um futuro imediato, algo que irá acontecer baseando-se no momento que eu estou falando, nos indícios do momento da fala, ok? Vamos ver outro exemplo? Aqui eu tenho o número 1. Paul is hungry. Então, Paul está faminto, ele está com fome. 2. He is going to eat this sandwich. Então, olha só. Eu digo que Paul está com fome e que ele vai comer este sanduíche. Então, eu usei a estrutura com is, o verbo to be é is porque eu estou usando he, going to, que vai fazer parte dessa estrutura, e o verbo principal no infinitivo, it, bonitinho assim, this sandwich. Então, ele vai comer o sanduíche. Aqui, há uma intenção, no número 1 eu tenho ali uma intenção, um indício, basta vocês olharem para a cara do Paul, e algo irá acontecer. Então, baseando no indício, eu confirmo para vocês, eu faço ali, né, uma colocação de futuro na perspectiva de que vai acontecer. E aí, qual é a evidência no presente que eu tenho? Eu tenho a evidência de que o Paul está com fome, por isso que eu já coloquei essa primeira sentença. Paul is hungry, ok? Para mostrar para vocês que há um indício de que vai acontecer este fato, ele vai comer o sanduíche, ok? Então, a estrutura nós temos agora a estrutura do futuro imediato, vai ser qual? Então, como eu já falei, is, que é o verbo to be, tá? Então, pode ser is, am ou are. Going to, e o verbo principal no infinitivo. Então, você vai pegar a tabelinha, aquela primeira coluna dos verbos no infinitivo, tirar o to e colocar aqui, tá? Então, eu tenho lá o verbo to be, going to, e o verbo principal no infinitivo. Essa é a estrutura da afirmativa. Então, ele vai ficar bonitinho nessa ordem para construir a estrutura do futuro imediato, tá? Esse futuro que ocorrerá, você fala que ele ocorrerá baseando-se numa evidência, ok? Vamos lá então, gente, ver como vai ser a estrutura das formas interrogativa e negativa. Então, vamos lá.
Is he going to eat the sandwich? Então, is he going to eat the sandwich? Então, eu coloco o quê? Faço, tá? O deslocamento do verbo to be, como acontece sempre, tá? Dessa forma vai ser a mesma coisa. Toda estrutura que eu uso e que tenha o verbo to be se desloca para o início da sentença para fazer as interrogativas e coloco o ponto de interrogação. Só isso. E agora? Para negar agora este fato, pessoal, he is not going to eat the sandwich. Ele não vai comer esse sanduíche. O not sempre entra logo em seguida ao verbo to be, quando eu tenho o verbo to be numa estrutura, tá? Então, aqui se a minha estrutura é is going to eat, eu coloco is not going to eat. Lembrando sempre que eu posso fazer as contrações. No caso da negativa, eu posso tanto fazer a contração do he com is, his, como posso fazer a contração do is com not. He isn't going to eat the sandwich. Ok, pessoal? Vamos lá agora para fazer uma comparaçãozinha? Já que a gente já trabalhou duas ideias de futuro diferentes, então eu vou mostrar para vocês. Nesse caso aqui, no primeiro exemplo, de acordo com a primeira imagem, my hands are dirty. Então, minhas mãos estão sujas. I am going to wash them. Então, eu vou lavá-las, ok? Nesse primeiro caso, você está vendo indícios, tá? Então, por isso que eu usei a estrutura do futuro imediato, ok? I am going to wash them, ou I'm going to wash them, ok? Estou vendo ali que as mãos estão sujas, então eu posso fazer uma colocação para o futuro de que eu vou lavá-las, tá? Vai acontecer isso no futuro. Agora no lado direito, eu tenho I am washing my clothes tomorrow. Então, eu vou lavar as minhas roupas amanhã. Percebam aqui que eu tenho I am washing my clothes tomorrow. Aqui, gente, eu não tenho a estrutura do futuro imediato. Eu tenho a estrutura do presente contínuo, lembra? Verbo to be, mais o verbo principal com ing. Essa é a estrutura do presente contínuo. Só que como eu estou colocando ali um advérbio de tempo na minha frase, tomorrow, então, eu vou lavar minhas roupas amanhã. Eu sei que eu não posso dizer que eu estou lavando minhas roupas amanhã. A gente estudou no Future 1 que eu posso usar o presente contínuo para ações planejadas no futuro, ok? Então, do lado direito eu tenho aqui futuro intencional. É o futuro em que eu tenho evidências no presente, ok? E tem o futuro planejado, que é a estrutura do present continuous, que a gente estudou no Future One. Então, aqui eu tenho futuro imediato e, desse lado, presente contínuo, ok, pessoal? Então, guardando sempre assim, como é que eu vou saber a diferença? Enquanto o presente contínuo será usado para ações planejadas, tá? Uma previsão já para outro dia, eu já tenho tudo planejado, então eu digo que vai acontecer, como se já tivesse acontecendo, por isso que eu uso o presente contínuo. Enquanto o futuro imediato, eu vejo uma evidência de que algo vai acontecer. Aí eu posso usar a estrutura com o going to, que será a estrutura que a gente vai chamar, tá? De estrutura de futuro intencional, ou seja, que é o futuro, é o tempo do futuro imediato, ok? Aqui eu pedi a atividade seguinte para vocês, baseando nessa imagem e nesse contexto que eu vou falar para vocês agora. It's a nice day, quer dizer, um dia agradável. I don't want to take the bus. Então, eu não quero pegar ônibus. Como é que eu vou dizer que eu vou caminhar? E aí? Usando a estrutura, foi aí que eu pedi. No exemplo ao lado, percebemos que há uma intenção para o futuro. Então, intenção, evidência, você decidiu fazer alguma coisa. Nesse caso, o rapaz ali viu que estava um dia muito bonito, ele decidiu não pegar o ônibus e ele vai caminhar. Então, ele está falando de um futuro. Ele tem uma intenção para o futuro. E aí eu pergunto, já que isso é baseado numa decisão e ele tem uma intenção para o futuro, né? Eu pedi, complete a frase com a estrutura do futuro imediato, ou seja, usando o verbo to be, going to e o verbo principal. Coloquei ali o verbo principal, to walk, entre parênteses. Então, você vai usar o verbo to walk, né, no local da estrutura que pede o verbo principal. E completar ali a estrutura com o verbo to be e o going to também, tá? E no número 2, escrever essa sentença, que foi destacada ali, tá?
nas formas negativa e interrogativa. Então, depois que você completar ali a frase bonitinha, que criar essa sentença afirmativa, você vai usar esta sentença afirmativa e vai desenvolver no número 2 a forma negativa e a forma interrogativa. Tá ok, pessoal? Thanks!